Então vou falar hoje sobre Back to Basics, né? Que às vezes não, a grande maioria não tiveram esse basics durante a residência, né? Mas é uma parte básica para a gente, como montar a sua workstation para radiologia e o que eu uso para otimização de tempo e de laudo, né? Eu já falei, sou Leonardo, sou atual fellow da Escola de Inovação IA. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Mas durante a apresentação, inevitavelmente, vou falar de várias marcas, vários produtos, do que tem hoje no mercado disponível, mas não tenho nenhum conflito, reforçando aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como montar seu setup ou sua workstation para radiologia, né? A galera mais nova aí, acho que nem vai saber o que que é isso aqui, né? A gente tem aqui em cima um flop B, que era um disquete maior, mais antigo, que cabia menos dados do que o flop A, né? Um disquete aqui. O Windows 95 aqui já provavelmente já era uma modernização aqui, talvez um 386, um 486. E para a gente relembrar aí quem é mais velho aí dos antigos computadores e de como a gente está hoje em dia, né? Então, eu vou iniciar aqui falando sobre monitores, né? Monitor comum versus monitor diagnóstico. A luminância e o contraste, qual a importância disso, né? Um monitor 4K é melhor que um 8 megapixels? Os, vamos só dar uma introduzida, eu já vou voltar nesses pontos. Os tipos de tela de monitor mais usados hoje em dia, então, são os painéis IPS, VA e TN, que são as tecnologias todas de cristal líquido, que são os LCDs, que usam a retroiluminação LED. Então, a gente tem um cristal líquido na frente e atrás a gente tem uma retroiluminação por LED. Hoje, todo o mercado basicamente é feito essa iluminação por LED, exceto os OLEDs que a gente tem, que tudo acontece no mesmo pixel ali. A gente tem iluminação dentro do pixel, né? Então, cada um acende, não é uma retroiluminação só atrás, tá? Então, as diferenças desses painéis, né? O que que é melhor para a gente? O painel IPS é um painel que geralmente a gente fala que é um ângulo aberto, então eu posso olhar tanto de um lado quanto para o outro. Se eu curvar a cabeça, eu vou ter a mesma imagem visualizada. Eu não, obviamente, eu tenho ângulos de limitações muito, quando eu acentuo muito, mas é o que menos tem, tá? O painel VA, ele se destaca por um bom tom de preto e nem sempre por isso que vai ser o melhor para radiologia. E eu vou explicar mais à frente. E ele tem uma limitação sobre ângulo de visão. A gente tem um menor ângulo de visão. E a gente tem os painéis TN, que são o Twisted Nematic, que são os painéis geralmente de monitores gamers, que priorizam a frequência sobre sobre a taxa de resposta de um monitor. Então, quando eu movo o mouse, principalmente para a galera que joga jogos competitivos, então eu tenho uma maior taxa de resposta. E o que às vezes não fica muito bem explicado é que o monitor gamer não é o monitor ideal para nós laudarmos. A gente fala, não, vou comprar todo gamer que vai ser o do melhor. Calma aí. A gente já vai ver. Então, aqui eu quis fazer uma introdução e vai ser mais um bate-papo, tá, pessoal? Uma coisa introdutória mesmo, principalmente para quem é residente, e vai ser bem tranquilo. Então, vamos lá. O que que o chat GPT me falou, né? A gente está na época das LLMs aí. Qual que é a diferença? Me faça uma tabela de luminância. O que que eu tenho de diferente entre o monitor comum de uso geral e o monitor médico diagnóstico. Então, nós temos normativas americanas, europeias, brasileiras. O CBR tem um documento, que foi uma das minhas referências, sobre qual tipo de monitor nós devemos usar, tá? Então, o que a gente tem que entender, e muitas vezes o residente às vezes acha que, por que que o painel VA às vezes não é melhor? Que o Laudace ele tem um tom de preto melhor, porque nós não laudamos o preto. Nós laudamos vários tons de cinza. E o que que vai fazer esse tom de cinza? A variabilidade entre uma luminância mínima e uma luminância máxima. Então, o quanto o LCD vai ser retroiluminado ou não por esse tipo de coisa. Então, a gente tem algumas medidas aqui e alguns dados que a gente pode conferir quando a gente vai comprar algum tipo de monitor. Então, os monitores de uso comuns, digamos assim, têm uma luminância ali até 350,
E a gente vai falar aqui de um monitor médico radiológico, que a gente tem monitores comerciais não médicos que ultrapassam os 350 de luminância máxima, né? Que são os monitores de escolha e principalmente para quem faz teleradiologia e outro em casa, né? Mas assim, a gente também tem que falar sobre os monitores de fato diagnóstico. Eu estou montando a minha workstation para quê? Vou colocar em casa, é teleradiologia, eu vou montar a workstation para uma clínica, né? Então, de fato, a gente tem inúmeros trabalhos, eu não vou ficar me aprofundando nisso, que o monitor diagnóstico ele é necessário para laudos de mamografia, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais à frente o porquê disso, né? Então, assim, qual é a grande vantagem de fato, um monitor diagnóstico? A gente tem, principalmente para mamografia, a gente tem uma luminância máxima muito maior. Todo mundo sabe quando, às vezes, alguém está laudando e tem alguma workstation na clínica que tem um monitor de mamografia lá e, puta, abriu o pedido lá e pá, cegou todo mundo na sala, né? Então, eles têm uma luminância muito boa. E em mamografia, a gente não pode dar qualquer tipo de vacilo. A gente tem que ver e ter principalmente as ferramentas necessárias para ver esse tipo de coisa. Além disso, os monitores diagnósticos, eles têm uma autocalibração. Eu vou mostrar mais à frente, tá? Então, a gente tem algumas resoluções, eu vou falar de resolução um pouquinho mais para frente. Deixa eu passar aqui. Então, as propriedades físicas dos monitores. A resolução ideal. A resolução compatível com a matriz da imagem, o tamanho de tela adequado e a distância de visualização. A quantidade de luz é controlada pelos elementos do LCD e o brilho máximo da luz do fundo determina a luminância máxima de um LCD. Então, foi o que eu falei, o monitor diagnóstico, né? Ele tem uma luminância muito maior. E a quantidade de luz gerada por um monitor LCD, ela diminui com o tempo. Então, os nossos monitores, eles têm vencimento, tá? Se fala aí entre 5 a 10 anos, são algumas fontes talvez um pouco mais antigas, de monitores um pouco mais antigos, que a gente via aquela retroiluminação pela luz fria, né, que a gente chamava luz coil lá, mas hoje com os LEDs, alguns têm mais, outros menos, vai depender de qual monitor você escolhe, tá? E eles falam aí, até 10 anos a gente tem que trocar esse monitor. Beleza? Então, assim, muitos entram hoje e falam assim, nossa, 4K, o que que é esse 4K? O que que é esse megapixel? Só o monitor diagnóstico tem megapixel? Não, nada mais é que uma variação entre pixels, megapixels e resolução, né? Então, assim, denominado hoje 4K, 8K, 5K, o que a gente tem aí, os monitores vamos falar aí, nos inícios dos anos 2000, a gente já tinha monitor diagnóstico de 8 megapixels, 4K. Como as placas de vídeo da época rodavam, eu não lembro, mas já rodavam. E já rodavam em 8 megapixels, tá? Então, nada disso aqui é novo, tá, pessoal? As coisas só foram melhorando um pouco e popularizando. E o plasma? Por que que o plasma ele não chegou na era dos monitores, né? Aqui só uma curiosidade, né? Então, o pixel do plasma, ele era preenchido com gases nobres, como o neônio e o xenônio, desculpa. Eles eram elogiados pela fidelidade de cores, pretos profundos e excelente contraste. Mas qual que era o grande problema? Era o burn-in da TV de plasma. O que que é esse burn-in? A gente tinha isso aqui, ó. Isso aqui provavelmente é alguma TV de algum local comercial, talvez aqui, ó, CNN, noticiário aqui. A gente ficava com marcas de estática, né? E o plasma tinha vários problemas, né? Além de durabilidade mais baixa, tinha uma luminância pior. Então, isso para a gente nunca chegou nos monitores e eles tinham mais um padrão fidedigno de cor, mas não necessariamente serviria, vamos supor, para radiologia, que eles tinham uma luminância baixa. A gente, para assistir plasma, sempre precisava estar num lugar muito escuro. Então vamos lá. Agora fazendo mais a parte teórica, o que a gente vai falar sobre o ambiente, né? Iluminação baixa e indireta.
o artigo de referência que eu usei da Radiographics, eles falam ali de 20 a 40 lux, né? Então a gente tem que ter uma iluminação indireta. Coloquei aqui só para exemplificar, tá? Até porque o radiologista não gosta, tá muito claro aqui, né? Mas a gente tem iluminações indiretas aqui que não te atrapalham, né? E uma predominância por cores com temperaturas mais quentes, então mais amareladas, né? Ergonomia, né? Cadeira e monitor ajustados para conforto. Então, o monitor sempre na altura, né? Ideal de você não estar nem com o pescoço para cima ou o pescoço muito para baixo. Pode usar suporte, pode usar livre embaixo, pode usar o que você quiser, né? Desde que esteja alinhada com o teu ponto de visão. Falando sobre uma sala de laudo, né? Um ruído, minimizar distrações sonoras, dar preferência a temas escuros das aplicações. A gente vai falar isso sobre a fadiga visual, né? A gente tem hoje várias tecnologias com vários tons de preto bom, então se a tua workstation, o teu Pax, alguma coisa, tem a opção de ter um tema escuro, né? Tem a coloração escura daquilo, isso vai ser benéfico, porque os radiologistas ficam sentados por longas horas, né? Então a gente fica lá, às vezes, o cara que só faz o axial, horas e horas, analisando imagens, curtas distâncias, muitas vezes sem pausas. Então, assim, tudo que melhorar a fadiga visual é melhor a gente adotar. A gente vai sair menos cansado no dia, né? Então, aí, o artigo coloca, para ajudar reduzir a fadiga visual, existe a regra do 20-20-20. A cada 20 minutos, olhar para 20 pés de distância, que é mais ou menos 6 metros, por 20 segundos. Então, assim, o que que acontece, né, hoje? A gente vê, às vezes, alguns radiologistas dão intervalo, outros não. O grande problema, a gente dá um intervalo da tela do monitor e vai para o celular, né? Terminar de resolver algumas tendências. Então, assim, o ideal é a gente ter esse tempo, esse time aqui para reduzir a fadiga visual. E outras recomendações, né? Evitar mudanças bruscas e frequentes no nível de luz, né? R1, primeira semana. Chega e acende a luz da sala de laudo. Evitar se aproximar mais da tela para ver detalhes finos, né? Então a gente tem que ter essa distância adequada aí, né? Como foi falado na sala de laudos, iluminação adequada, evitar reflexos e brilho excessivo na tela, né? A gente tinha monitores antigamente que vinham de fato com vidro ali na frente, né? Hoje a gente já tem materiais que são em fosco atrás, então assim a gente evita reflexos, evita essas coisas que podem atrapalhar de fato a sua análise ao seu exame, né? Eu falei já também, recomenda esse uso de iluminação indireta, né? Aqui é uma foto do INCA, então, da sala de laudo, deve ser bem antiga, eu peguei aqui na internet. Então, a gente tem uma iluminação indireta aqui, tá? E recomenda-se ainda, o artigo traz que os radiologistas se adaptem ao escuro da sala por cerca de 15 minutos antes de iniciar a análise das imagens, tá? Workstations para radiologistas, configuração de hardware de CPU hoje. Eu realmente preciso de uma configuração ultra avançada, né? A gente vê hoje uma melhora de software, melhor gerenciamento tanto de sistemas quanto de hardware, teve uma evolução muito grande. E hoje a gente vê que, assim, comparando, vamos supor, 10 anos atrás, a gente precisava de fato de um PC ou high-end do high-end para tocar a workstation, tudo, e hoje já nem sempre é assim, né? A gente vê a evolução principalmente dos chips ARM hoje, que tem GPUs integradas que tocam uns 4 a 5 monitores 4K sem muito esforço, né? Então, além de tudo isso, processadores com baixo consumo e alto poder de processamento, e os SSD se tornaram um padrão, né? Então, vamos lá. Qual sistema operacional escolher, né? Qual sistema operacional escolher? Então, Windows, Mac, Linux, né? Eu falo assim, eu sou usuário de Mac, mas nada me impede de ser. Eu fui usuário de Windows durante muitos anos, não sou fanboy da maçã, falo, digamos assim. Ah, tem que usar só Mac. Eu acho que você tem que se adequar, né? Qual sistema roda na tua clínica? Qual sistema você se sente mais confortável? Ah, não gosto de mexer no Mac, não gosto de mexer no Windows. Independente disso, né? Linux tem bem meio poucos usuários
ter nascido numa interface não muito amigável. Hoje já tem várias interfaces gráficas boas, mas a gente não tem tanto a compatibilidade de softwares e de partes e visualizadores da Icon, né? Qual visualizador da Icon escolher, né? Então, a gente tem opções para Windows, para Mac, para opções que oferecem os visualizadores da Icons próprios, né? Então, se a gente pegar um Carestream, um Synapse da Fuji, então eles têm visualizadores próprios embutidos já dentro do RIS e do Pax ali que vão ser visualizados, né? Ah, estou trabalhando na tele, preciso de um visualizador, né? A gente tem de opção para Windows o Radiant, tem o Wiz tanto para Mac quanto para Wiz. Esse Wiz ele é um software open source. A gente tem o open source para Mac também, que é o Horus, que foi um fork do antigo Zirix. O Zirix era um software antigamente que começou o desenvolvimento na Suíça e resolveram fechar o código para virar um produto comercial. Foi quando diferenciou. Então, mas se a gente pegar, hoje ainda existem várias semelhanças, né? O Horus continuou com a mesma, basicamente a mesma cara, mas o Zirix tem alguns recursos mais avançados. Então, o que que a gente pode usar para melhorar o nosso tempo de laudo e montar a nossa workstation? Os acessórios, né? Então, hoje, esse mouse aqui já é um mouse bem antigo, mas a gente vê várias outras marcas copiando assim, e tendo esse tipo são os mouses gamers, né? Que são com inúmeros botões. O que que a gente pode fazer? Atribuir atalhos dentro do seu visualizador da Icon ou do seu Pax, do seu RIS, para otimizar o seu tempo. Então, aqui você pode colocar reconstrução IPR, reconstrução curva, medida, apagar medida, talvez liberação de laudo, abrir o editor de texto e por aí vai. Existem esses mouses que são de forma mais anatômica. Eu, particularmente, nunca usei. Tem gente que usa e fala que é muito bom. E tem outros mouses, né? Aqui, falando de marcas, assim, vai mais da preferência de cada um. Eu gosto, eu tenho a versão anterior desse aqui, que é o 2S, que a gente tem parte de gestos, botões aqui, e a gente pode também reprogramar e definir atalhos. É, nesse mouse, né? Além disso, a gente tem mais duas opções que existem várias pessoas usando, é o Stream Deck, que é o mais conhecido pelos streamers, né? Que você pode selecionar aqui e configurar o que você quiser dentro do seu visualizador da Icon, do seu computador e atribuir atalhos, né? Então, isso aqui são mini telas. Então, vamos supor que fique isso do lado e você vai selecionando o atalho que você atribuiu conforme a tua workstation. Da mesma forma, esse aqui são teclados acessórios, eles chamam assim, que funciona da mesma forma, só não tem a tela, tá? Mais barato, enfim. E o que que é um monitor diagnóstico, né? Todo mundo conhece monitor diagnóstico, quem não conhece e nunca viu essa bordinha aqui, que é a grande diferença. Esse é um autocalibrador Daikin. Ele segue as normas e toda vez que tem algum tipo de alteração, ele vai fazer uma autocalibração para preservar os tons de cinza que o médico radiologista precisa, tá? Então, coloquei aqui, falar, vamos analisar um monitor aqui. Esse monitor aqui, será que é bom? Puta, 49, 10 mil, não tem como esse monitor ser ruim, né? Vamos colocar esse monitor aqui. É bom, de fato, um monitor desse para laudar? Vamos lá? Então, a gente tem uma proporção bem grande. Eu, particularmente, acho que me sentiria desconfortável, mas isso varia de usuário para usuário, tá? Ele tem um brilho relativamente baixo, que não atinge, que a gente tinha falado do mínimo de 350. E aqui a gente tem um contraste estático muito alto. Qual é o grande problema? Esse monitor aqui é OLED, né? Então, o contraste estático no monitor OLED é medido de forma diferente, porque ele pode apagar o LED e vai ser um contraste basicamente infinito, tá? Não necessariamente isso vai ser um bom monitor. A resolução dele é um dual Quad HD, porque ele tem uma proporção diferente, né? Então a gente tem 1440 de altura e 5.200 e pouco. Então é um monitor que não chega, vamos supor, numa resolução. Ele é pior do que um 4K, esse tipo de monitor, tá? Outro grande ponto que a gente sempre enfrenta ao tentar pesquisar um monitor: as marcas
divulgam geralmente com contraste dinâmico, que é feita por outra fórmula, ou às vezes a fórmula definida pela própria fabricante. Então, eles tentam colocar um número maior sempre e não divulgam muitas vezes o contraste estático. Isso é um grande problema para o usuário, porque precisa definir um monitor. Vou falar rapidamente aqui do que a gente tem no mercado, do que eu acho bom, do que não acho. Falei no começo, vou falar de novo, não tenho nenhum conflito de interesse, só quero expor as marcas aqui e ver quais são as opções, tá? Então, a gente tem a linha Dell aqui, do que serve para monitor de diagnóstico, estamos falando aqui de tomografia e ressonância. A linha P é muito boa, a linha U é a melhor. Geralmente, elas até compartilham alguns painéis, têm qualidades semelhantes, mas a linha U ela é superior porque desde a construção do monitor, até alguns outros pontos e pequenos componentes na linha U são feitos para ter uma durabilidade maior. É caro? É caro. É bom o monitor, na minha opinião? Eu acho. Eu gosto, tá? Tem bastante... Muitas pessoas falam, ah, mas é a própria LG que fornece os painéis para Dell. É, parcialmente, tá? Mas não significa que vão ser os mesmos monitores. Por quê? Porque a Dell, ela é uma fabricante, ela coloca alguns componentes dela e ela faz a montagem, mas ela faz uma requisição de um painel para a fábrica, com as especificações que ela quer. Então, não necessariamente vão ser os mesmos monitores. A LG também tem bons monitores. Essa linha Ultrafine é um dos bons monitores. Todos esses que eu coloquei aqui são monitores IPS, tá? A Asus vem crescendo aqui no mercado. Esse é um monitor para edição de vídeo. E aqui fica uma grande dica para vocês. Se vocês quiserem procurar um bom monitor para diagnóstico, estamos falando com exceção de mamografia, um monitor para edição de vídeo ou de fotografias vai ser um bom monitor para a gente ter em casa, tá? A Samsung, ela tem vários 4Ks, mas os linha de entrada, que eles têm preços competitivos, são todos de painéis VA. Particularmente eu não gosto, eu já falei lá no começo. São monitores que você, com uma certa angulação, você perde o tom. Então, prefiro não gosto muito de trabalhar com painel VA. Esse monitor aqui é incrível, um monitor 5K da View caro, mas é mais ou menos o valor do outro monitor que a gente mostrou, gamer grandão, mas é um monitor com uma qualidade incrível, né? E temos esses outros dois. Philips é uma boa marca também. Bank também é pouco popular aqui no Brasil, mas é uma excelente marca de monitor. Microfones. O que eu posso usar? Antigamente, a gente ficava bastante restrito ao speech mic, né? Hoje a gente vê o crescimento, tem esse tipo de microfone. Eu tenho um microfoninho desse aqui, comprei na Amazon, cento e pouquinhos reais. Funciona muito bem com o meu comando de voz que eu uso aqui, tá? E tá tudo certo. Não estou falando que o speech mic é ruim, acho uma excelente opção, mas também não sei se vale a pena tanto o investimento, né? Se a gente está falando do ambiente de casa aqui, não estamos falando do ambiente de clínica, né, e outras coisas, né? Vai depender do seu uso. Acho que tem outros microfones, você pode pesquisar, outros microfones também de pregar em blusas, a gente vê hoje de gravação para celular. Só você comprar com USB-C, conectar no teu computador. Se seu computador não tiver USB-C, você compra um adaptador para USB-A, que é o USB normal, e tá tudo certo, vai funcionar do mesmo jeito. De novo, não tenho nenhum conflito de interesse, mas trouxe as ferramentas mais usadas aqui pelos brasileiros, tá? O que você pode fazer? Muitas pessoas fazem substituições de texto, que são os hotkeys ou atalhos, né? Então, você vai programar um tipo de código, como fazia o pessoal antigamente no Word, ia substituir, colocou um tipo de código, vai substituir para um laudário que você mesmo vai cadastrar, tá? Speech to text é o que a gente mais tem aqui hoje, que são os comandos de voz. Se você quiser também, você vai em frente e desenvolve a ferramenta aí. E o que eu mais acho importante que o radiologista tem que ter, ele tem que
perder o tempo dele, entre aspas, em analisar as imagens e analisar totalmente o exame. Criar um script pessoal para avaliação de cada exame, né? Então, como eu começo a avaliar? Cada um vai seguir uma forma, né? Vamos supor, eu começo uma tomografia de abdômen sempre avaliando os campos pulmonares inferiores, porque senão eu esqueço. Depois que eu avalio os campos pulmonares inferiores, eu vou direto para adrenal, senão eu esqueço. Então, toda vez eu tenho uma sequência, né? E uma coisa que o artigo também traz, grandes achados pode ser um fator confundidor para o radiologista. Coloque no seu script e siga o seu script, mesmo que você vê um achado expressivo. Tem uma tumoração muito grande no abdômen, deixa ela para lá. Na hora que chegar na vez dela, você vai laudar ela depois e siga seu script. Dessa forma, você vai errar menos e vai conseguir otimizar seu tempo. Então, todas essas ferramentas, eu não sei se o pessoal deve conhecer a maioria, né? O Turing para ultrassom, o N-Report também para ultrassom, que são ferramentas de clicar e autocompletar e fazer laudos. O Léo, né? Que é um comando de voz com inteligência artificial, outras coisas. Voice Report, que era mais antigo. Não sei, eu sei que tem muito junto com o Carestream, que eu já usei o Voice Report. Tem Yara, tem o Laudit. Então, são várias soluções que tem no mercado hoje. Para quem é residente, geralmente esse tipo de ferramenta tem um desconto para residente, tem um período de demonstração. Então, vale a pena você ficar usando para você ir aprendendo, cadastrando e, enfim, tentando sempre otimizar o seu tempo. Beleza, falei muito. Chega, né? Léo, me mostra a tua workstation. A tua workstation é muito top? Não, cara, é uma coisa comum. Vamos lá. Aqui eu tenho a minha workstation. Tem uma luzinha indireta aqui, Shopee, R$ 25, tá tudo certo. Tenho aqui o editor de texto num monitor bem mais antigo, não tem problema, resolução baixa. Deixo o brilho dele bem menor, não tem problema eu usar branco aqui ou preto e deixo eu tenho duas telas aqui, pessoalmente da Dell, uso um suportezinho para alinhar todos eles. São telas de polegadas diferentes, porque uma é mais velha, essa aqui é mais velha, essa aqui é mais nova. Essa é uma 2K, Ultra Sharp, essa é uma Ultra Sharp também, Full HD. E assim, já usei elas em vertical, não gosto, vai dar preferência do usuário, se você preferir, fica à vontade. Mouse, teclado, normal, tem o SpeechMic também, tem aquele microfoninho que eu falei, e aqui é meu alto-falante, né? Aí, ó, tirei uma imagenzinha aqui da lampadinha aqui, de LED da Shopee, e tá tudo certo. O que que eu uso de cadeira? Tá até velhinha aqui já. É uma cadeira simples, comprei no meu R1, tá aí até hoje. Vamos pro sexto ano dela aí, quinto para sexto ano, né? Eu gosto bastante dessa cadeira, mas eu confesso que quando começa a chegar no verão, eu roubo a cadeira da minha mulher, que é telada, que eu acho que para locais quentes ela é melhor. Talvez você não tenha ar-condicionado ou alguma coisa do tipo. Essas foram minhas referências. Muito obrigado. Aqui está meu LinkedIn, quem quiser se conectar. Quem quiser me mandar e-mail, aqui está meu e-mail pessoal, aqui está meu e-mail institucional. Fiquem à vontade. Quem quiser conhecer mais do programa de inovação da Unifesp, fica à vontade também. Pode me mandar uma mensagem, a gente conversa. Eu vi que o André estava online, e o André é meu amigo pessoal. Está no programa do Fellow de Inovação e de Tecnologia e Inovação do Einstein. Tem outros Fellows, se eu não me engano, tinha no DASA e no Sírio-Libanês. Não sei demais, mas quem quiser adicionar pode ficar à vontade. E era isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, abre o chat, abre o microfone aí, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Tem um chat aqui. Sobre, ó, pergunta do Luiz aqui. É, sobre hardware, compensa investir mais em processador ou em placa de vídeo? Cara, assim, hoje qualquer processador de linha básica geralmente vai aguentar aí, no intermediário. A gente vê os Intel de 14ª geração e outros, eu acho que compensa mais investir na placa de vídeo.
Compensa mais investir numa placa de vídeo. Até os Ryzen hoje, que tem as APUs, né, que são as GPUs integradas ao processador, são muito bons, cara. Tem um desempenho excelente, inclusive em jogos. A gente consegue ver os Ryzen aí se destacando bastante. Opa, tranquilo. Que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não sei se está habilitado para abrir o microfone aí, pessoal. Quem quiser abrir o microfone aí, pode ficar à vontade aí. Tá sim, doutor. Opa, beleza. Quem quiser mandar também. É, mais uma pergunta aqui, Léo. Obrigado pela apresentação dos novos MacBooks. Qual você recomenda? Cara, na verdade, assim, os Macs têm um desempenho muito satisfatório desde essa nova inauguração do chip M1 aí, tanto de baixo consumo, que tem uma alta autonomia de bateria, como o poder de processamento. Se você pegar esse último M4 aí, mesmo o Air, pode ficar tranquilo que vai ter hardware de sobra só com 16 gigas, porque o Mac funciona de forma diferente do Windows, com 16 gigas de RAM, eu digo, né? No Windows ali, acho que uma configuração recomendada seria 16 gigas para mais, né? No MacBook, eu diria que 16 gigas está super tranquilo, vai sobrar hardware aí. O Adriano levantou a mão e pode ficar. Pode falar aí, Adriano. Pode abrir o microfone. Oi, Léo, boa noite, tudo bom? Parabéns pela Beleza. apresentação. Esse é um tema que eu curto bastante. E a minha pergunta é se você nota alguma diferença entre os chips M1 até o M4. Eu tinha um M1, fiz um upgrade para M4 esse ano. Particularmente, não notei tanta diferença. Não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso. Cara, tem. Você usa o Horus? Isso, usuários. E tem que. Você tá tendo algum problema de lentidão ou não? Não, Ah, tá. os exames É, o, carregam bem, sendo que eu não percebo sei lá, acho que eu ganhei 1 segundo, 2 segundos no carregamento dos exames. Eu laudo mais toma e ressonância. Entendi. Tem que tomar cuidado, às vezes, porque o site do Horus para baixar é um pouco confuso e às vezes pode acabar acontecendo de você baixar o para x86, que aí é o Horus 3.3 ponto alguma coisa, não é o 4.0 específico para chip ARM. Eu Aham. acho que tem uma boa performance. Se você quiser dar uma conferida ali, vai no sobre o Horus ali no abre o Horus, deixa eu ver se está aqui no meu aqui, e vai no sobre, ó, a clique em É, Horus e eu acho que eu já baixei essa versão do quatro 4, quatro alguma coisa. Isso, é. Enfim, boa. eu acho que a mensagem que eu dou para os meus residentes é que se eles forem investir, eles podem começar investindo com M1, que já vai ser bem bacana. É, e pegar um usado, talvez, com uns 2 anos de uso aí. Em vez de pegar o M4, eu não notei tanta diferença assim de um para outro. Cara, realmente, não tem, são máquinas incríveis, assim, o meu Mac mesmo é um 2017, é um Intel ainda, e tá super tranquilo aqui. Do Intel, o meu anterior também era Intel, do Intel para M1 eu percebi bastante diferença. Foi Tem, bem né, no carregamento tem, né? isso, É. bem perceptível. E outro tema que eu curto bastante é mouse gamer também. Eu tenho um Logitech G604, que é um que saiu de linha, que é Hum, espetacular esse mouse da Logitech. E agora, para quem usa Mac, pelo que eu vi, as opções são aquele Corsair e uhum, o Razer Naga. Acho que são os únicos que dá para você configurar. Tem o software para configurar em Mac. Porque às uhum, vezes o pessoal compra aqueles da Red Dragon, que tem no AliExpress, mas aí para você configurar é meio chato. Tem que ir no computador entendi. Windows para configurar. Mas ajuda muito. De qualquer forma, eu até tenho mais um pessoal que
eu consigo, aqui no Mac mesmo, eu vou dar as dicas de Mac porque eu sou usuário de Mac, tá, pessoal? Vocês me desculpam aí do Windows. Mas no Mac você pode selecionar para qualquer programa atalho, né? Então você vem aqui em atalho, deixa eu ver se. Deixa eu só achar aqui, eu já vou botar na tela compartilhada aqui. Onde que é mesmo? Mas é isso. Você conseguiu configurar bastante coisa no Horus do seu mouse, Adriano? O que eu fiz, Léo, meu raciocínio é mover o mínimo possível minha mão direita. Então, tudo Hum. que eu uso no teclado com a mão direita, por exemplo, Enter, ou sei lá, qualquer outro botão, ou Backspace, eu joguei para o mouse. E Uhum. todos os atalhos que, por exemplo, o default do Horus para você fazer uma medida é o L de length. E aí eu Sim. joguei isso para o outro lado do teclado. Eu peguei uma tecla qualquer, no meu caso eu peguei o A, e para fazer medida de distância eu uso o A. Então a Aham. filosofia é você ficar mexendo o mínimo possível sua mão direita. Isso eu percebi que cansa menos no final do dia, Boa. entendeu? Entendi. Ajuda bastante. É, E Macropad também é um negócio bacana também, é muito bom. o que dá para fazer, que eu descobri, acho que tem uns 2 meses, cara, que tem algumas opções que você consegue modificar as teclas no próprio Horus, né? E tem outras coisas que não. Mas o Mac, ele tem um recurso aqui, que eu estou tentando achar, Hum. que você modifica o que você quiser, mesmo em locais que você não conseguiria colocar o atalho, entendeu? Ah, Tipo, bacana. para 3D MPR. Eu vou ver se eu acho aqui, eu já mostro aqui. Ó, Eu faço eu uso o Keyboard Maestro, que você. sei. E aí eu configuro muita coisa com combinação de tecla. Tipo, uma combinação de tecla que eu clique no command que está na minha mão esquerda, no teclado, mais uma Uhum. tecla de backspace que está no meu mouse. E aí, por exemplo, Uhum. isso pode fazer eu sincronizar imagens ou fazer MPR, MIP. Eu faço muito esse jogo, mas essa combinação de hotkeys aí, quem faz a união de tudo é o Keyboard Maestro. Entendi. Eu comecei a usar um pouquinho, mas aí depois, como eu descobri os atalhos do próprio Mac aqui, ó, achei, ó. Você vem atalhos de teclado, aí clica em atalhos de teclado de novo, e aí vem atalhos de app. Daí você adiciona o Horus, e daí você vai adicionando os atalhos, né? Pode ser para todos os aplicativos ou só os específicos do Horus. Aí você vem adicionando. Bacana, não conhecia não. Ó, o Léo também ergueu a mão ali, só falar aqui antes do Vitor mandou uma mensagem aqui, muito massa. Logo deve comprar uma tela, eu vou te pedir ajuda. Pode ficar à vontade, Vitão. É, já vamos aí, Léo. Só um minutinho. O Alexandre também mandou aqui. Acho que o mais importante é cada um entender o próprio fluxo de trabalho e se adaptar pensando nas diferentes ferramentas e reduzir o trabalho burro. Logitech MX configurando o Mac. Eu tenho Logitech MX e concordo plenamente com o que o Alexandre falou ali. É, Eu acho que cada um tem que entender seu fluxo e entender o sistema do jeito que você prefere trabalhar, né? O Léo que estava de mão levantada aí, pode abrir o microfone aí, Léo. Opa, boa noite. Boa Eu noite. fiz uma pergunta, eu acho que é porque foi naquela caixa, não sei porque eu não consegui usar o chat. Era só o modelo daquele microfone pequeno que você mostrou, que estava Hum, próximo, parecia uma caixinha. isso, aqui. Isso, esse. Ele é bem preciso? Você gosta dele? Cara, erra pouquíssimo, assim. Não sei se é o comando de voz que eu uso. É esse aqui, ó. Pedi no AliExpress, acho que eu paguei R$ 110. Vem dois. Quando acaba a bateria, eu coloco um. Eu coloco aqui geralmente na camisa aqui, ou na camiseta que eu tiver. E só uso o comando de voz para reiniciar o próprio comando de voz. Não clico mais em nada para iniciar. Posso estar em outra tela que já volta. E tem um funcionamento muito bom, cara, muito bom mesmo, assim. Tem vários microfones hoje baratos, AliExpress, Amazon e outras coisas que você consegue usar, né?
Esses outros maiores aqui, tem gente que prefere deixar na mesa. Eu acho meio incômodo assim, mas funciona muito bem também. Tem uma qualidade excelente. Esse FIFA aqui, acho que no AliExpress custa uns R$ 200, o modelo sem luzinha, sem nada, e funciona super bem. Legal, obrigado. Imagina. Vamos ver. Luca, contratos de estático de monitores para RM é o mesmo requisitado para TC e raio-x? É. Para ressonância, sim. O raio-x, na verdade, tem a tendência de ser, pelo menos precisa de um monitor com alta resolução, né? Principalmente os DR, aí a gente tem uma alta resolução, né? Se a gente for ver resolução de pixels falando mesmo, né? Então, as radiografias DR e mamografias, né? Aí a gente vê altas resoluções com 4, 5K de resolução aí, que são os 8, 12 megapixels. Usa a plataforma Xeon. Tem alguma limitação de compatibilidade por ser de chips mais antigos? Não, cara, nenhuma. Eu tenho um Hackintosh com Xeon aqui. Para quem não sabe, Hackintosh é instalar o macOS dentro de uma plataforma de desktop mesmo, dependendo das peças que você tem. E depende do Xeon, né? Você deve ter um X99, um X79. Cara, acho que são processadores que têm bastante núcleo, bastante threads, poder de processamento muito bom. Não vejo limitação nisso, não. O que mais, pessoal? Podem ficar à vontade aí, quem quiser. Ô, Léo, Ô, André, e aí? beleza? Parabéns pela Beleza. aula aí. Ô, imagina, que Cara, isso? eu queria te perguntar uma coisa. Os MacBooks M4 agora, eu vi que a diferença do Air pro Pro é que o Pro parece que tem outras diferenças também, mas o Pro tem a tela OLED e o Air me parece que é Retina. Pela sua aula, me parece que a Retina é superior à OLED. Como que é essa Cara, diferença aí? na Eu não verdade entendi. é. Pode falar, desculpa. Não, 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 era isso. Na verdade, é nome comercial da Apple. A Retina, ela é um LCD com LED e o outro, se for realmente OLED, eu não sei te falar se de fato é. Eu sei que, cara, todas as telas, eu não sei se é a calibração de cor do Mac, já puxando um pouco de saco, eu acho de fato o sistema mais agradável e com cores melhores, assim. Não sei te falar, assim, eles conseguem fazer isso, né? Igual a tela do iPhone, assim. Às vezes, se você pegar um Samsung, ele tem uma tela de especificações melhores, mas muitas vezes você olhando a olho nu ali, você acha melhor a tela da Apple, né? Em questão de poder de processamento, o M4 com Air eu acho fantástico já. Agora, se você Aham, quiser o Pro, boa. pô, Obrigado, viu, Léo? imagina. Adriano levantou a mão aí. Pode falar, Adriano. Pode abrir aí o microfone, gente. Oi, Léo. Você teria alguma recomendação para monitor portátil? Tem uma marca que é bem famosinha, a Arzopa, mas eu nunca nem Sei. olhei a especificação. Se você já deu uma olhada, porque assim, depende, como o pessoal comentou aí, depende muito do dia a dia, né? Se você viaja muito, etc. Uhum. Meus pais têm uma outra casa, uma casa de praia, e eu deixo o monitor lá, fixo, fica guardado lá. Eu não viajo para lugares diferentes de uma maneira geral, mas eu já paquerei várias vezes com um monitor portátil para uma viagem, uma eventualidade, mas nunca vi exatamente qual comprar. Você já deu uma olhada nesse assunto? Cara, eu já vi essa da Arzopa, falam muito bem, vi reviews, mas nunca vi pessoalmente. O Vitor, que está aqui, não sei se ele está podendo falar, e ele tem um. Se você puder falar a sua experiência aí, Vitão, eu sei que é USB-C, é super tranquilo de levar, tem alguns até de 16 ou 17 polegadas que quebram um galhão, o pessoal fala, né?
Como eu tô na minha rotina meio fixo, eu não precisei ainda de monitores portáteis. Mas todo mundo tá falando e tem uma outra marca, cara, que eu não vou saber falar. Eu vou tentar ver aqui, que tem um monitor portátil também legal. Essa Arzopa aí, o legal é que eles estão com estoque no Brasil e é um preço, assim, bem barato pela É um resolução preço do monitor. bacana. Às É, sim. vezes fica aí até por uns R$ 500, dependendo da promoção. O preço normal é uns 700. Às vezes Isso. baixa. É bem isso aí mesmo. E até para quem quiser usar no setup em casa ali mesmo, né? Tipo, às vezes abaixo da tela principal ali, para você talvez ver um texto, alguma coisa, ficaria legal também para não precisar comprar um outro monitor maior, né? Um desses de leitura mesmo, um quadradinho. Para Ah, quebrar um galho, dá para usar iPad também. Não sei se existe uma função no iPad que acho que é Car Side, que aí ele vira uma tela isso, estendida secundária, né? Assim, é tem. pequenininho, mas quebra um galho para você deixar um editor de texto, que você não precisa de ficar olhando assim muito com detalhe as É, coisas. eu gosto também. No Windows também tem uma coisa que eu gosto bastante. Às vezes, se você está com um monitor só, eu costumo, eu tenho programado para ir para a próxima área de trabalho aqui no próprio mouse, né? Então, se eu posso fazer aqui, deixa eu só adicionar aqui que eu tinha fechado. Então, às vezes você está com o exame aberto aqui, né? Eu só arrasto para o lado com o meu mouse com um gesto aqui pré-programado, eu vou para a próxima área de trabalho. Bacana. Que mais, turma? Ô, Léo, desculpa. Opa. Ah, cara, eu tenho esse monitor da Arzopa aí. Ele não é bom, pelo menos na minha opinião, para laudo, para imagem. Eu uso ele como monitor de texto. E o Uhum, laudo no MacBook, daí que o monitor Retina é muito melhor. Pelo menos na minha opinião, pelo menos para raio-x, que é o que eu mais laudo, não me uhum, atende, não. Tá? De resolução, essas coisas assim. Você percebe a diferença do MacBook, sabe? entendi. Você Eu, deixa mais o texto nele, eu então. deixo pro texto, isso. Ah, boa. E eu estavam falando dos mouses, esse controle, por exemplo, aí para outra área de trabalho, o Mac você pode fazer Command Crase, né? Command Crase ele vai para outra aba do mesmo programa. Então você pode deixar duas janelas do Chrome e Command Crase ele vai para outra. E o que eu fiz, eu Uhum, programei o meu mouse, o MX, tem um botãozinho lá, se eu tô com uma tela só, e ele faz o Command X, no keyboard maestro, igual a colega falou, e ele já faz isso para mudar de tela do Chrome, por exemplo. Então consigo também laudar em uma tela só, mais rápido, sem precisar ficar indo e voltando, sabe? Acho que é um comando legal aí. não, O bacana. Keyboard Maestro é um puta de um programa, consegue manipular o que você quiser ali, desde mouse mexer sozinho para finalizar laudo, é bem legal. Vale a pena para quem tem Cara, Mac. é, tem que aprender a mexer. Eu baixei aqui, tem 1 milhão de funções. Eu falei, meu Deus do céu, velho. E É, aí, Cara, é é o caminho viciante, sem cara. volta, viu? É. Eu tenho uma rotina para carregar máscara de Lauda que me economiza 30 cliques no keyboard maestro. É assim, é a rotina que mais me ajuda o dia inteiro. Vale qualquer Então, licença, né? vale demais, é barato, viu? Eu acho que É, é US$ 30. e é 30 eterna, lisos. né? Vale a pena. Você começa a mexer nele, é muito bom, cara. E outro programa que falaram aí também pra você mudar a tecla, no Mac tem o Carabiner. Carabiner você consegue substituir determinadas teclas por outra. Então, se sim. você quiser não mexer no lado direito do teclado, por exemplo, jogar, você pode substituir o L pela crase. Os dois botões, se você apertar, ele vai fazer a mesma coisa. Então, também funciona. O Carabiner dá pra testar de graça também. Programa legal. Eu, eu, eu fiz algumas mudanças com o Carabiner quando eu usava o Speech, né? Então daí Uhum. eu consegui colocar atalho em todos os botões dele. Então isso aí me facilitava. Mas como eu comecei a usar o microfone sem fio, aí acabou que eu abandonei. Sim. Ó, o professor Luiz aí, Pet, fala aí, professor.
Tudo bem, cara, professor Luiz? Ô, Léo, muito boa a sua apresentação, viu, cara? Muito boa, legal ver o Adriano aí com a gente, o André também, muito bom ver essa turma reunida. E eu queria sugerir o Alexandre, tudo bem, cara? Eu queria sugerir o Voice Attack, não sei se vocês conhecem aí, mas é outro caminho É, sem volta também. é que o Voice Ele Attack é de Windows, né, Luiz? é de Windows. É, Mas vamos falar para a turma do Windows também, né, cara? Vocês Sim. É são tudo claro, Mac é claro. maníacos aí. Mas Tudo eu cheguei Mac no É, keyboard, maníacos. eu Eu cheguei no tô no keyboard meu Windows maestro por aqui. causa do Voice Attack. O Otto me apresentou o Voice Attack, eu falei, preciso achar uma solução para Mac. Aí eu achei o keyboard maestro que fazia coisas parecidas ali. Mas o Voice É. Attack é até mais legal que você consegue dar comando de voz em português para ele, né? Sobretudo por isso. Eu não sei se É, não conheço o maestro, mas eu tava me referindo justamente aos comandos de voz, sabe? é, É uma facilidade, ele fica te escutando o tempo inteiro. Você precisa instalar o dicionário português, né? Tem algum setup ali. E também você precisa ajustar a sensibilidade dele, senão ele começa a entrar, fechar a janela do nada, né? Você precisa se entender com ele, né? Mas uma vez que você se entendeu, aí é um passeio, viu, Léo? Você fala, fecha a uhum, janela, abre, copia texto, cola. Você fala só, não precisa nem falar autotexto antes, né? Porque ele tá te escutando, né? E aí sim. você é muito bom, cara, muito bom. Eu uso ele bastante. Senhas, por exemplo, para entrar, que volta e meia os acessos que eu tô, eles entram e hibernam, né? Aí eu já coloco Uhum. ali o meu e-mail, tudo em sequência, sabe? O e-mail, a senha em seguida, ou qualquer sequência de comandos, né? Então eu recomendo bastante pegar o jeito. Tem bastante tutorial também no YouTube e tal. E parabéns de novo aí pela aula, eu gostei muito, viu? Ah, Nesse set de microfones aí, eu senti falta, sabe do quê? Do headset. O isso. headset, sobretudo sem fio, ele te dá uma liberdade muito boa para ficar andando, levantando, né? A mesa que também que muda, eu sei que alguns colegas não gostam aí, mas a mesa que muda a altura, a Genius Desk, ela é muito boa também para ficar em pé um pouco, laudar um pouco em pé, né? Mas, no Uhum. geral, aí, uma das melhores aulas que eu vi sobre o tema. Gostei muito, Léo. Parabéns, viu? Ô, louco, professor, não, que isso, foi Sério só um mesmo. bate-papo aqui. Neto, É. tem aquele Oi. negócio da cadeira também que eu falei ano passado que eu comprei. É Ah, um outro tema verdade. gigante, né? É a Verdade. cadeira que você fica ajoelhado, kneeling chair. Cara, alivia muito do lombar. Pra É, gente que fica muito Como tempo é que é sentado. essa cadeira aí? bem lembrado, bem lembrado. Vale a É, pena até dar um search aí, Léo. kneeling chair, é cadeira para você se ajoelhar. Depois Mili? kneeling de knee, de joelho, Ah, tá ajoelhar-se em ali. inglês. Parece Ah, tá. uma daquelas mesas de massagem. É, Ó, tipo isso super daí. legal. Cara, isso daí alivia de um jeito, é bom É, demais. excelente lembrança, Adriano. É mesmo, cara. Olha aí, Eu, ó. eu passo 80% do tempo nessa cadeira e 20% numa cadeira normal. Eu tenho as duas. Bom É bom. saber. Bacana. Ó, o meu xará Léo levantou a mão. Pode falar, Léo. Pode abrir aí, pessoal. Fica à vontade. Opa, pronto. Eu não tô colocando no chat porque por algum motivo ele não tá deixando eu usar. Na verdade, a minha pergunta é pro professor mesmo, que acabou de falar. Na verdade, eram duas. A primeira é como é que ele faz para usar esse. Eu já tentei usar esse voice attack, né? Só que ele, como você disse, ele ficava mexendo nas janelas, ele entendia coisa mais do que eu falava, né? Às vezes eu estava digitando o laudo, ele fazia uns comandos aleatórios. E o segundo é, é sobre headset sem fio, se ele tem alguma dificuldade com o Bluetooth no Windows. Eu já tentei usar um headset sem fio no Windows, mas por limitação da tecnologia Bluetooth, ele não reconhecia bem. É Foi isso. para mim, para mim a pergunta foi, acho que foi, né? Isso, é pra você. Cara, Isso. o voice attack é ajustar a sensibilidade. Você vai nos comandos lá e aí você ajusta a sensibilidade, né? Tem o tanto que ele pega para mais e são dois seletores lá. O quanto ele pega para mais e o quanto ele pega para menos, sabe? A especificidade. E então você tem que ajustar isso. E ele fica batendo um LED assim, ó, você percebe ali o quanto que tá captando. Você faz uns testes. É importantíssimo, senão ele mais te atrapalha do que ele te ajuda. Você tem toda a razão.
E Isso, alguns eu comandos como tentei, fechar. não gostei porque ele me atrapalhava muito. Então, mas é questão de É isso, ajuste, né? viu? É ajuste, Entendi, é eu vou ajuste. tentar de novo, então. E alguns comandos são perigosos também, que eu tinha colocado um fechar janela, e aí eu tava laudando com o Léo um dia, ele fechou já minha janela, porque ele pegou alguma coisa, né? Então, ele é meio enxerido, mas se você Uhum. ajustar, se você ajustar, vale muito a pena, né? Eu não vivo sem mais ele aqui, acho muito bom. E a segunda pergunta, eu uso um da Red Dragon, né? Da Red Dragon, um fone. E eu acho que aí depende talvez do Bluetooth da sua máquina. Os Bluetooth do Windows realmente não são como o do Mac, eles são mais capengas, né? Se você tiver com essa, e às vezes a bateria é fraca, o bom mesmo é com o fio, né? O fio ele te garante ali, você não precisa de bateria, só que você precisa ficar com uma certa distância. E esse É, no, Bluetooth, o que eu. no meu Sim, caso foi, parece que o Bluetooth, ele tem uma certa banda, um limite de banda, e aí o Windows ele não tem a tecnologia para processar uma banda mais larga. Parece que foi isso. Tanto que esse mesmo fone no celular funcionava, Bluetooth, mas no Mac também, mas no Windows é, especificamente, não conseguia de jeito nenhum. Cara, esse é. aqui que eu coloquei, esses microfones para celular, que o pessoal faz essas gravações na rua, eles usam uma frequência deles, assim, não é Bluetooth, vem com um receptor já. Pois Eu é, foi por já, isso que eu me interessei por ele, esse terceiro aí, né? cara, quer ver? Vamos, esse é baratinho, olha lá, você compra esse para Esse mesmo. Android, que é USB-C, R$ 120, Uhum. cara. Acho que talvez vai ter um imposto aqui ainda, que é internacional, talvez, não tenho certeza. Não, ó, tá 120 no Brasil, cara. É baratinho. E para mim aqui funcionou super bem, Eu já né? estou comprando aqui. O- os Devia reconhecimentos ter de uns voz, royaltyzinhos aí, uma comissão. boa. Podia ter Ah, feito um valeu, link, né? obrigado. Eu colocar para Precisava ganhar umas fazer um moedas. link, com certeza É, tinha criado um link. já, ó, acessa meu link aí, o QR Code. Até parece, né, pessoal? Mas eu acho muito bacana, assim, que nem esse voice attack eu já não conhecia, cara. E deve ter alguma outra alternativa também para Mac e outras coisas. Eu sempre vou aprendendo, né? Eu laudando raio-x, cara, eu não consigo, por mais que eu goste de laudar, às vezes, por voz, o raio-x geralmente eu só laudo por código, porque eu acho muito mais rápido. Não sei vocês. Eu falo por código também. Falo por várias coisas, mas voz demora muito. Então. Porque o raio-x é que geralmente repete muitas frases, né? Uhum. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que já até passamos um pouquinho aí. Léo, dá uns parabéns aí pela aula aí, ao Bruno. Ô, Muito Brunão. bacana. Obrigado. Depois eu vou Obrigado. pegar um modelo aí com o Pet aí para não falar esse de headset. Eu vou comprar um fone, ô Neto. Depois você me Hum, passa o modelo do seu certinho. beleza, sem dúvida, Vou Bruno, com comprar um fone certeza. novo aqui. É um Cara, investimento que vale a pena. é, Boa. tem uns headsets da Logitech também, que são muito bons, que o pessoal costuma recomendar. Que é tipo de telemarketing só de um lado mesmo. Tá. Logitech, tá. Também são Se É muito você bons. esse Red pesquisar Dragon é de gamers, né? de gamers, ele é um pouco pesado, sabe, Bruno? Mas ele é um Bluetooth bem bom, assim. Mas ele pesa um pouco na cabeça, né? O Tá, Platronics também, se você pesquisar aí, Platronic, ele é um bom custo-benefício também. Ele chama Black alguma coisa. tá. Ele é, ele atende muito bem. E tem de um mono auricular e bi-auricular, né? Isso. Eu, eu acho o mono auricular muito esquisito, sabe, cara? Muito É, telemarketing. E aí, às vezes, eu quero ouvir um som, fica de um lado só, mas é mais barato e bem leve também, né? Uhum. é. É mais que é questão de costume, né? Também, né? Sim.
Cara, Mas tem é uma. esse conjunto todo, né, de você ter um mouse gamer, esse que o Léo apresentou, cara, é muito essencial para você. O mouse, ele vicia você de uma forma que eu já vi colega voltar para casa para pegar o mouse. Quando chega no período e esqueceu, o colega, não, eu preciso voltar para casa e pegar meu mouse. E é muito pessoal, assim, né, esses tem que ter, é bom que tenha memória, porque eu levo eu tenho uns 3, 4. O que eu mais gosto é o Naga, que o Adriano citou. É muito bom o Naga, o Speed, ele é da Razer. Eu gosto muito dele. E aí eu tenho uns três, assim, né? Então sempre que eu sento num posto de trabalho, você tem que precisar ter os seus ali, né? As suas memórias. E eu uso muito Backspace e Enter. Acho que o botão meu que eu mais entro é o Enter. Então, na hora de fazer a correção do texto ali, ajuda muito, muito. Essa combinação, essa aula do Léo é muito boa, precisa ser passada para mais gente, assim, né, ver. Esse Não, é aqui que você fundamental. usa? É, é um que tem 12 botões. É o Naga, Ah, chama Naga. Razer Naga. É e a daí Ultra você. Speed. A Ultra Ele, Speed, o High Speed, alguma coisa assim. ele sincroniza com. Esse aí. Esse aí, ó. Você sincroniza com o próprio computador, ele salva um arquivo, como que é? As suas definições. Ele tem uma memória interna, né? Então, se Ah, você faz o setup com a aplicação dele, que você baixa, instala e define os botões, aí o e aí você pluga em qualquer computador, ele mantém os mesmos, ele tem uma memória, né, interna. E o nossa, Red Dragon também tem, né? E você vai, pluga e ele está funcionando já em interessante. outras máquinas, né? Não, legal, muito bom. Nossa. A scroll wheel da Razer Naga, ela vira para direita e esquerda. Isso no Horus, ou Zirix, ajuda muito para você passar a série. Você segura o comando e faz direita e esquerda, você vai passando arterial, portal, equilíbrio. Uhum. Então, é uma habilidade que te dá muita É. velocidade na hora de laudar. Cara, uma outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar são definições de protocolos, né? Então, de como você, independente do seu visualizador da Icon, né? Qualquer um dá para fazer, Radiante, o Isis, você definir por, por sequência ou aquisição onde você quer na tela, quantas janelas você já quer que abra, né? No Horus aqui dá, né? E nos de Windows também, né? Você vem aqui em Settings, Protocolos, para ver. E aí você vai inserindo, né? Então, A gente eu está vou. vendo a janela Ah, do é. Mercado Livre, agora sim. Ah, O eu tô no REN, meu. Eu tô no meu notebook, eu não tô no. Não tô no meu PC, que eu não configurei aqui. Mas, enfim, você pode ver o protocolo que você vai querer, né? Como que você vai querer a divisão de tela, quantas janelas por monitor, onde que vai abrir, qual aquisição ou fase você prefere de um lado ou do outro. Você consegue determinar em vários visualizadores da Icon, né? Assim como no Pax, no Carestream e outras coisas, né? Que Ô, mais, Léo, só pessoal? para concluir o que você falou, chama Hanging Protocol, né? Hanging Protocol, o protocolo que aparece ali. Talvez esse seja uma das principais dicas, né, cara? Só que é Uhum. difícil definir, porque o músculo esquelético tem várias articulações, aí, assim, precisa ter um skillzinho ali para você fazer. E não é todo mundo que faz, né? A maioria abre e vai distribuindo depois. Mas quando entra certinho na posição que você quer, né? E outra, os É, exames têm que ser todo, o label, o nome do exame tem que estar certinho também para bater com o protocolo, né? Mas pelo sim. menos o número de janelas abrindo ali, né, com todas as que foram feitas, sequências, já faz uma grande diferença mesmo, né? Bem lembrado aí, Léo. Sim, pois é, acabei esquecendo de colocar, e o que o Pet falou é muito importante, né? Porque a gente define esses protocolos pelos DICOM tags, né? Que são aquelas tags que ficam dentro do arquivo DICOM. E aí, assim, o grande problema é que além do nome, vamos supor que nem músculo tem muito, além do nome das aquisições serem diferentes, aí muda a máquina, muda o nome da aquisição.
Às vezes vem um protocolo lá, vem só T1, o outro vem T1 mais algum outro nome no final. E aí isso varia de fabricante para fabricante. Talvez futuramente a gente vê alguma padronização nisso aí com interpretação de LLM, sei lá, né? Um conector, enfim, mas de fato definir todos os protocolos e se você trabalha em vários serviços é bem difícil. Isso é verdade.